Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber nesta mensagem que há dois tipos de adoração dentro de muitas igrejas hoje em dia. E você vai ver que há muita coisa que algumas pessoas pensam que Deus aceita, mas Deus não aceita tudo como muita gente pensa. Pelo contrário, as coisas às quais a santidade não está por trás, Deus não aceita coisa nenhuma. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção, que esse é exatamente o motivo de ter tantos pregadores e cantores que se de gospel se perdendo hoje em dia. O porquê que isso está acontecendo e a falha que muitos líderes religiosos estão cometendo nos dias que vivemos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 22, diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, olha a colocação, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando a Bíblia fala os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a Bíblia está dizendo que há verdadeira adoração, mas também há onde a verdadeira falsa adoração de igual modo. Mas quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito. Quando se trata de altar, queridos irmãos, se trata de consagração. Seja para louvá-la, seja para pregar, deve estar debaixo de consagração. O altar não é para qualquer um. Hoje em dia todo mundo prega, hoje em dia todo mundo canta. Basta ter uma voz bonita, já se confia o poder do microfone. Isso é algo perigoso. Isso é algo que leva muitas pessoas a se perder, porque quando se trata do altar, está se falando de renúncia. Quando se fala do altar, está se falando de santidade. Como disse anteriormente, se fala de consagração, de vida com Deus, comprometimento com Deus. Quando se fala do altar, está se falando de um compromisso. Se fala de altar, está se falando do comprometimento com o Espírito Santo. Então, quando se trata do altar, não pode haver uma segunda intenção. Por isso que a Bíblia fala que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se a Bíblia fala verdadeiros adoradores, sugere que há falsos adoradores, há falsos pregadores. Então, quem são os verdadeiros e quem são os falsos? Os verdadeiros são aqueles que o adoram em espírito, aonde a verdade está presente. E quem são os falsos adoradores ou pregadores? Aqueles que o adoram ou que prega com uma segunda intenção. Aqueles que estão no altar, mas no pecado. A Bíblia chama de falso, não sou eu, queridos irmãos. A Bíblia é muito precisa. Aqueles que o adoram ou pregam por inveja. Aqueles que o adoram ou pregam pela fama. Aqueles que o adoram ou prega na carne. Aqueles que o adoram ou prega por dinheiro. Aqueles que o adoram ou prega com a falsidade por detrás, enganando a si mesmo e consequentemente enganando a outros. Porque quantas pessoas estão tendo o domínio do microfone para pregar e para louvá-la, fazendo um monte de coisa errada lá fora. A gente vê aí no dia a dia tantos cantores que se de gospel, pregadores caindo. Por que será? Porque está no altar, mas está andando errado na presença de Deus. Está no altar, mas não está tendo a disciplina, não está tendo a correção. E o pior de tudo é saber que muitos líderes sabem disso e permitem subir no altar, ter o domínio do microfone. Não é que um dia talvez não pudesse subir no altar, mas quando se trata do altar, se trata de renúncia. Tem que saber se a pessoa está preparada ou não. Porque quando se trata de subir no altar, tem que entender que você vai mexer com o inferno. E se você não está preparado, o diabo vai dar rasteira, vai derrubar. O diabo vai tirar aquele alguém da presença de Deus. Porque tem tantos aí que o diabo está peneirando
se afastando até da igreja que congrega, exatamente por causa disso. Está no altar, mas não está preparado, não foi disciplinado. Está no altar, mas não passou pela preparação que devia ter passado. Como falei, hoje em dia é fama, hoje em dia é dinheiro, hoje em dia é porque canta bonito, hoje em dia é porque fala bonito, tem que pregar. Nem sempre o falar bonito, cantar bonito não significa que está em santidade. O falar bonito, pregar bonito ou louvá-la por ter uma voz bonita não significa que está em espírito. O porque tem a voz bonita para cantar ou para pregar não significa que é Deus que está usando. Porque tem a voz bonita para pregar ou para cantar não significa que está dando certo na presença de Deus. E hoje em dia o diabo está usando esses métodos para enganar a tanta gente, e por isso a gente vê tantas pessoas caindo, o diabo dando rasteira, tirando da presença de Deus, porque há muitas pessoas que não conseguem, estando no altar, dizendo ser líderes religiosos, isso eu falo para homens e mulheres de Deus, não conseguem ver pelos olhos do Espírito que de fato aquele alguém é. E a gente precisa ver pelos olhos do Espírito quem são as pessoas, saber se elas estão preparadas para ter o domínio do microfone, saber se elas estão preparadas para subir no altar e ministrar, seja o louvor, seja a pregação, saber se elas estão preparadas de fato para ter o domínio do microfone no púlpito. Não é para qualquer um não, queridos irmãos, é para todos, porém com uma vírgula, desde que aquele alguém esteja preparado para aquela responsabilidade. A gente vê tanta perdição hoje em dia no altar. Sabe qual foi o maior erro de alguns do passado? Por exemplo, Saul, porque foi rejeitado, porque Saul estava andando errado na presença de Deus, não ouvia mais quando Deus falava. Eli, os filhos estavam pecando adiante dos seus olhos, ele se recusava a ver, Deus se aborreceu com Eli. Jeroboão estava em cima do altar, estendeu a mão em cima do altar para amaldiçoar o profeta homem de Deus, a mão dele secou-se em cima do altar. Então, se tratando do altar, devemos tomar cuidado, entender que o altar é para todos com uma vírgula, desde que aquele alguém esteja de fato e de verdade preparado para aquela responsabilidade. O altar não é qualquer um que pode ter o domínio do microfone só porque fala bonito, só porque canta bonito. As pessoas falam, fulano abre a boca, eu sinto uma presença. Fulano começa a pregar, eu começo a rodar. Cuidado, viu? Cuidado, queridos, nem todo mundo é Deus que está usando, porque tem muitos que é por interesse, outros é pelo dinheiro, outros é pela fama, outros são pela inveja, outros estão no pecado, outros na carnalidade. Mas quem hoje em dia de fato e de verdade está subindo no altar em espírito, debaixo de consagração? E o altar é renúncia, comprometimento. O altar é santidade, viu? Cuidado. E por muita gente não conseguir ver pelos olhos do Espírito, por muita gente, muitos que se dizem religioso, não conseguir ver pelos olhos do Espírito, está permitindo que tanto se perca, que o diabo derrube tanta gente aí fora. Exatamente por causa disso. Então que a partir de hoje, você que vai ver essa mensagem, tenha um cuidado maior quem você confia no altar da sua igreja. Tenha um cuidado maior quem você deixa subir no altar, seja para pregar, para louvar, porque nem todo mundo está debaixo de consagração para tamanha responsabilidade. Porque falar de Jesus se trata de responsabilidade. Falar de Jesus se trata de libertação. Falar de Jesus se trata de separar alguém do mundo. Falar de Jesus se trata da libertação da mente, conforme em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Falar de Jesus está se falando de um outro mundo, de uma outra vida, de uma outra realidade, de uma outra existência. Então, para falar do mundo vindouro, não pode estar na carne, não pode estar no pecado, não pode estar com o coração cheio de ódio. Como tem muitos pregadores aí carregando dentro de si um coração odioso, dividindo as pessoas, dividindo opiniões. Falar de Jesus não é falar de um qualquer, falar de Jesus é falar de santidade. Então tem que estar com o coração totalmente puro, para que seja usado pelo Espírito Santo, para que leve libertação àqueles que lhe ouvem. Falar de Jesus não é fazer as pessoas pular, rodar, não é fazer as pessoas se emocionar, chorar, alguém achar que está cheio do Espírito Santo é porque a pessoa está emocionado. Falar em Jesus é converter as pessoas. Falar de Jesus é deixar o Espírito Santo usar para convencer aqueles que a ouvem.
Falar de Jesus é levar as pessoas à libertação, a qual aquela de Deus, aquele alguém que está no altar recebeu. Só que tem pessoas que estão pregando libertação e é escravo. Tem pessoas que estão querendo pregar santidade e está em pecado. Tem pessoas que estão querendo pregar o amor, mas está no ódio. Tem pessoas que estão querendo pregar a verdade, mas está na mentira. Tem pessoas que estão querendo pregar santidade, mas estão andando debaixo do pecado na carne. Quantos estão assim? Para pregar, para cantar. Olha a seguir o que ele disse aqui. Porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Quem são estes? Aqueles que em espírito e em verdade o adoram ou pregam, ministram, né? Aqueles que o adoram em espírito. Não aqueles que adoram na carne. Não aqueles que pregam na carne. Não aqueles que pregam por inveja, por porfia, por engano. Não aqueles que pregam debaixo da carnalidade. Não aqueles que pregam por interesse. Não aqueles que pregam que louvam pela fama. Não aqueles que pregam com segunda intenção. Não aqueles que pregam que louvam por dinheiro. Mas aqueles que faz com amor. Aqueles que abrem a boca por amor, cheio da presença, aqueles que têm desejo do Espírito Santo, aquele que transmite às pessoas o que de fato de Deus um dia recebeu. Só que há muitos que não entregam mais de Deus, está entregando de si, está entregando do pecado, do mundo da carne. A gente vê tantos aí no altar, seja para louvar, para pregar, derramando ódio sobre as pessoas, derramando conflito, derramando divisão. Cuidado com esse tipo de pessoa no altar. Eu vou falar. As pessoas que estão no altar, seja louvando ou pregando, entregando o que é do mundo e não de Deus, é Satanás que está usando, viu, irmão? Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. O Senhor procura, né, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que em espírito o adoram, aqueles que não adoram com uma segunda intenção, aqueles que não adoram por dinheiro, pela fama, por interesse, mas aqueles que por amor faz. São esses que o Pai procura, como está escrito. Mas hoje em dia tudo é na base do dinheiro, já percebeu? Para pregar, não diria todos, mas a maioria. Hoje em dia é na base do dinheiro, pela fama. O evangelho hoje em dia se tornou algo artístico. Se tornou hoje em dia uma fonte lucrativa. O evangelho se tornou uma indústria hoje em dia com relação a muitas igrejas. Uma indústria de dinheiro, uma indústria de fama. E evangelho não é dinheiro, não é fama. Evangelho é conversão. Evangelho é caráter, viu? Evangelho é vergonha na cara. Evangelho é arrependimento, evangelho é santidade, evangelho é levar amor às pessoas, é pregar a verdade, doa quem doer. Evangelho é pregar a conversão, evangelho é colocar o dedo na ferida. Muita gente não gosta, engraçado que a mentira muitos aceitam, mas a verdade incomoda. Evangelho é colocar o dedo na ferida e dizer: se arrepende, deixa o pecado, para de escandalizar o nome de Jesus, para de escandalizar o evangelho. Tem comportamento de crente, tem o caráter de cristão. Para de ser vergonha para o evangelho, motivo de vergonha para Cristo. Para de escandalizar o evangelho de Jesus Cristo. Tenha caráter de Jesus. O evangelho é comprometimento. O evangelho não é fama. O evangelho não é dinheiro. O evangelho não pode ser artístico. O evangelho não pode ser feito por inveja. O evangelho não pode ter segunda intenção. No evangelho tem que ter verdade. Para adorar, para pregar, tem que ser no espírito, não pode ser na carne, não pode ser por dinheiro, não pode ser pela fama, tem que ser porque tem um chamado na santidade, debaixo de consagração. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia se aceita tudo, como falei. Saul, Eli, Jeroboão e tantos outros. Andou errado no passado e Deus rejeitou. Por quê? Estava dando errado na presença de Deus, alguns em cima do altar. Cuidado, queridos irmãos. O Pai não está procurando os que andam na carne, os que andam no pecado. Ah, Deus não procura não, pastor? Não, lembra de Adão quando ele caiu? Deus andava com ele, enquanto andava em santidade, enquanto não caía pelo pecado. Mas agora que caiu, não é Deus que vai procurar ele. Se ele quiser procurar Deus, que procure. Ele teve a oportunidade de Deus andar com ele. Mas agora ele caiu, não é Deus que anda com ele mais. É ele que tem que procurar Deus.
A mesma coisa você que me ouve. Está achando que Deus aí até procura? Ele já te ensinou o caminho, te deu oportunidade. Agora é você que tem que vir. Não é Deus que vai te procurar. É você que tem que vir até Ele. Deus não precisa de você nem de mim. Somos nós que de Deus precisamos. Viu? Fica pensando, Deus vai fazer, Deus vai me resgatar. Não vem para Deus não, fica aí. Tu vai ver o que vai acontecer com a tua salvação. Ele disse no versículo 24, ainda do capítulo 4 de João: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, a Bíblia deixa muito claro que Deus ele se importa que os seus verdadeiros adoradores adorem em espírito e não na carne. Adore em espírito e não no pecado. Pregue em espírito e não debaixo do pecado. Adore ou pregue na verdade e não na mentira. Pregue por amor e não por interesse do dinheiro. Não com ódio no coração. Pregue ou louve por amor, não com uma segunda intenção. Pregue ou louve por amor e não por causa da fama, não por inveja, não por engano, não por ter inveja desse ou daquele. Pregue ou louve por amor, não por ter uma segunda intenção no coração. Deus se importa que adore em espírito e em verdade, não por interesse, não pela fama, não pelo dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia é a raiz de todos os males. Hoje em dia, para cantar, para pregar, a maioria, eu não diria todos, mas a maioria, se não for na base do dinheiro, é o diabo do Pix, maquininha de cartão dentro de igreja. Que satanás é esse, irmão? Que capeta é esse, maquininha de cartão dentro de muitas igrejas? Não está vendo que isso é armadilha de satanás? Pastor, Não já leu o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 14 e 15? Onde Jesus chegou no templo e expulsou os que estavam comercializando dentro do templo, negociando. Não já leu o que está escrito em 2 Pedro 2,3? Eles farão comércio de vós. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Eles farão comércio de vós. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se você for ver também em em 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17, a Bíblia fala que nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra mercadejando vem de mercado, ou seja, tornar o mercado o Evangelho de Jesus. Estão comercializando, estão mercadejando o Evangelho, tornando o Evangelho mercado, conforme 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, tornar o Evangelho mercado, um negócio. E se você ver 2 Pedro 2,3, diz, eles farão, movido por avareza, farão comércio de vós. 2 Pedro 2,3. Veja o que está acontecendo. Aí de João 2, 14 e 15, Jesus expulsou do templo aqueles que estavam dentro do templo negociando. Evangelho não é um negócio. Evangelho não tem que ser um comércio. Evangelho não tem que ser um mercado. Evangelho não é isso. Evangelho é arrependimento. Evangelho é caráter, é conversão, é santidade, é salvação. Isso é Evangelho. Eu vou dizer a vocês, negócio de maquininha de cartão da igreja Pix, isso é coisa de satanás, irmão. Pastor, se você for ver em Efésios, agora Efésios 5:11, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11, que nós devemos reprovar as obras infrutíferas das trevas. Isso é obra das trevas, maquininha de cartão da igreja. Se você aprova isso, se você aceita isso, você está nas trevas, você não está na luz coisa nenhuma. Eu não posso aprovar o que Deus aprova. Se Jesus expulsou do templo os que estavam comercializando dentro do templo, tornando o templo negócio, eu não posso aprovar o que Jesus aprovou. Se você está aprovando o que Jesus aprovou, você está nas trevas e não na luz. Seja o seu pastor, seja você que congrega, quem for. Se você está aprovando comércio dentro de alguma igreja, você está nas trevas, você não está na luz coisa nenhuma. Verá em Efésios 5:11, nunca aprove o que Jesus reprovou. Antes reprovai-a. Efésios 5:11 está escrito. Por que a verdade escandaliza? Mas por que a mentira, a maioria aceita, deixa ser enganado, não lê Bíblia? As pessoas hoje sofrem por não ler a Bíblia, precisa ler. Ler as Escrituras. E se perguntar, será que é Deus que está operando ali mesmo? Será que é Deus que está fazendo? Ou você é mais um que está deixando se enganar? Cuidado, queridos. Cuidado para que você não seja um que está sendo enganado. Lá em Efésios 5:11 está muito claro. Devemos reprovar as obras das trevas e não aprovar. João 2, 14 e 15, Jesus expulsou do templo. Se Jesus expulsou do templo, é porque eles estavam dentro do templo, ocupando no mesmo templo o lugar que era para Jesus ocupar. Então, se eles estavam ocupando o lugar que era para Jesus ocupar no templo, é como se dissesse,
que ali não tinha lugar para Cristo. E se na sua vida não tem lugar para Jesus, no reino dele não tem lugar para você também. Só tem lugar para você no reino se no seu templo, no seu coração tiver lugar para ele. Não negocie o templo, viu? Tem muitos negociando achando que é normal. Tem muitos fazendo o templo comércio. Tem muitos que estão tornando o templo um negócio. Não tá deixando lugar para Cristo. E se no seu templo não tiver lugar para Cristo, no reino também não tem lugar para você. Cuidado. Ele procura os verdadeiros e não os falsos. Eles procuram aqueles que por amor adoram, que por amor prega. Não aqueles que adoram ou pregam por falsidade, no pecado, na carnalidade, por interesse ou pelo dinheiro. Porque hoje em dia a maioria toda é na base do dinheiro. Então tome cuidado, você que me ouve, porque muitas pessoas estão andando de maneira equivocada na presença de Deus achando que está certo. Tá bom? Que você possa refletir nisso. Deus abençoe. Forte abraço a todos em nome de Jesus.